Olá pessoal do sexto ano, sou o professor Guilherme e hoje nós vamos falar sobre triângulos e quadriláteros do nosso módulo 10. Lápis e papel em mãos e vamos lá! Então pessoal, como foi dito aí no começo do vídeo, nosso módulo daqui hoje nós vamos falar sobre triângulos e quadriláteros, tudo bem? Então segue aí, ó. Triângulos. Triângulos são figuras geométricas que possuem 3 lados e 3 ângulos internos, obviamente, né? E também podem ser classificados de duas formas, pessoal. Eles podem ser classificados em relação aos seus lados, ao jeito que é feito os seus lados, e também em relação aos seus ângulos, à medida dos seus ângulos, tá bem? Lembrando, pessoal, também que o triângulo, ele é a figura mais simples que nós temos aí dos polígonos, tá? Por que a figura mais simples? Porque a gente não tem nenhum polígono, por exemplo, que tem 2 lados, né? Ou que tenha um lado só. Aí você pode falar assim, professor, mas o círculo, ele é um polígono, não é? Não, o círculo, ele é uma figura não poligonal. Por quê? Lembrando da definição de polígono que nós vimos no vídeo anterior, pessoal. Um polígono, ele precisa ter lados retos, formados por linhas retas. E o círculo, né, ele é uma curva apenas, então não é nenhum polígono, certo? Então, classificando aí os triângulos em relação aos lados, ele recebe 3 nomes: escaleno, isósceles e equilátero. O que é cada um? Escaleno são triângulos que possuem os 3 lados com tamanhos diferentes ou distintos, né? Perceba então que a nossa figura, ela tá marcada, essa primeira figura aí, tá marcada assim: AB tem um risquinho, BC tem 2 risquinhos e AC tem 3 risquinhos. Então, nesse caso aí, tá mostrando cada quantidade de risquinho, quer dizer que são valores distintos, né? Diferentes. Então, embaixo nós temos, ó, segmento AB é diferente do segmento BC, que é diferente também do segmento AC, tá? Coisa simples que nós já vimos aí. Então, de novo, escaleno possui 3 lados com tamanhos distintos. Distintos quer dizer diferente. Isósceles. Isósceles são triângulos que possuem 2 lados iguais e um distinto. Então, por exemplo, aí, ó, PQ é igual a PR, ou seja, PQ e PR têm a mesma medida. Porém, QR tem medida diferente, por isso que PQ e PR têm um risquinho e QR tem 2 risquinhos, porque esses 2 risquinhos indicam que são tamanhos diferentes dos outros lá, tá bem? E por último, pessoal, o equilátero. Os triângulos equiláteros, eles têm 3 lados iguais. Então perceba aí, ó, todos eles tá no XY, YZ e ZX ou XZ, né? Perceba que eles têm apenas um risquinho. Esse um risquinho indica então que todos os lados são iguais aí, tá bem? Então novamente, escaleno, 3 lados diferentes, isósceles, 2 lados iguais e um diferente, e equilátero, os 3 lados iguais. Agora, classificar um triângulo em relação aos seus ângulos. Em relação aos seus ângulos, eles possuem 3 nomes. Primeiro, acutângulo, depois retângulo e por último, obtusângulo. Esses nomes lembram algumas coisas que vocês já viram no módulo anterior, tá? Acutângulo parece agudo, então acutângulo são triângulos que possuem os 3 ângulos agudos, né? Ou seja, menores que 90 graus, certo? Então perceba aí, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, todos os 3 são menores que 90 graus. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto de 90 graus. Então perceba aí que o ângulo P é menor que 90, o ângulo R também, mas o ângulo Q, ele é igual a 90 graus, tá? Então toda vez que vocês verem um triângulozinho com um quadradinho dentro, lembra o seguinte, aquele quadradinho indica um ângulo de
90 graus, tá bem? E um triângulo com um quadradinho dentro, com um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo, tá bom? E por último, o obtusângulo. É um triângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, né? Então perceba aí, ó, parece aquelas cadeiras espreguiçadeiras, né, que tem no clube, que tem nas praias, assim. Então ele tem aí, ó, o ângulo X e o ângulo Z são menores que 90 graus, porém o ângulo Y é maior que 90, né? Que é a inclinação aí desse triângulo. Então, quando é maior que 90, é um ângulo obtuso, ou seja, um triângulo obtusângulo, certo? As propriedades então do triângulo. Olha só, todo triângulo possui a soma das medidas de seus ângulos internos igual a 180 graus, certo? Então, se você somar qualquer triângulo, os seus ângulos, tem que ter 180 graus a soma dos três ângulos, certo? Esse triângulo que está desenhado aí nessa imagem é um triângulo equilátero e também acutângulo, né? Que já é a nossa segunda propriedade. Todo triângulo equilátero é acutângulo, ou seja, o triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Se ele tem os três lados iguais, então ele precisa ter os seus três ângulos iguais, tá? Tendo os três ângulos iguais, então também, esses três ângulos serão de 60 graus cada um, tá? Por que 60 graus cada um? Porque como tem que dar 180, então 180 dividido para três ângulos, então 60 graus cada um, certo? Segunda propriedade, não existem triângulos com dois ângulos retos ou dois ângulos obtusos, tá bem? Por que não vai existir triângulo com dois ângulos retos? Porque se existir com dois ângulos retos, vai ter então dois ângulos de 90 graus. E 90 mais 90 é 180, né? Então já não satisfaz aí aquela nossa primeira propriedade, que a soma dos ângulos de um triângulo é de 180 graus, certo? E obtuso também, gente. Obtuso é maior que 90. Pensa, por exemplo, essa figura aí tem 170. Se eu fizer mais um triângulo com um ângulo de 170 graus, então 170 mais 170 já passa muito, né, de 180, vai para 340. Né? Então esse triângulo aí também, os obtusângulos só podem ter um ângulo obtuso, certo? E outra coisa, esses dois tipos de triângulos, tanto retângulo quanto obtusângulo, eles podem ser escalenos ou podem ser isósceles, né? Escalenos, o que são? Os três lados diferentes, isósceles, dois lados iguais e um diferente. Ah, professor, não pode ser equilátero, não? Não, porque lembra o seguinte, equilátero tem os três lados iguais. Então, se os três lados são iguais, os três ângulos também são iguais, certo? Próximo, então, agora nós vamos falar sobre os quadriláteros, pessoal. Os quadriláteros são figuras geométricas que possuem 4 lados e 4 ângulos internos. Ah, professor, mas não seria quadrado, retângulo, essas coisas? Sim. Calma aí que vocês vão ver, tá? Então, ó, podem ser classificados de três formas. A primeira forma se chama trapézio, a segunda forma paralelogramo e a última forma trapezoide, tá? E nós vamos definir cada uma delas agora. Olha só, os trapézios. Trapézios são quadriláteros que têm um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos, tá bem? Como assim, professor? Paralelo e outro não paralelo. Perceba o seguinte, trapézio escaleno, trapézio isósceles e trapézio retângulo são as três formas de trapézio, tá? E aí embaixo vocês podem ver AB / DC. Lembra que a gente falou lá um dos primeiros vídeos? O que significa esse símbolo //? Esse símbolo significa paralelo, ou seja, o lado AB, ou segmento AB, é paralelo ao segmento DC, ou o lado DC, tá? E o lado AD é diferente do lado BC. Por que eles são diferentes? Porque
como trapézio é escaleno, né, todos os lados têm que ser diferentes, né? Lembra, a palavra escaleno lá nos triângulos, né, significa diferente, distinto. Então, perceba também que AD e BC não são paralelos. Por que não são paralelos? Porque um está inclinado aí para a direita, por exemplo, AD, se você prolongar para cima, AD ele está inclinado para a direita, e BC, se você prolongar para cima, está inclinado para a esquerda, né? Então eles vão acabar se cruzando. Dessa forma, então, esses lados não são paralelos. No trapézio isósceles, nós temos a base SR e o topo PQ também são paralelos, mas os lados PS e QR não são. Mas o que tem em relação aos lados PS e QR, então? Como o trapézio é isósceles, lembra lá dos triângulos, isósceles, dois lados iguais. Então, PS e QR tem dois lados iguais aí, tá? Então, vale também essa palavra para os trapézios. E o trapézio retângulo é aquele que tem dois ângulos de 90 graus. Observe na figura, o ângulo W e o ângulo Z são ângulos de 90 graus, tá bem? Então, essas escritas que estão embaixo, pessoal, são para simbolizar, tá? O que nós estamos falando. Então, lá no trapézio escaleno, lá embaixo tem assim, AB / DC, ou seja, AB é paralelo a DC. AD diferente de BC, ou seja, o lado AD, a medida do lado AD é diferente da medida do lado BC, tudo bem? E isso define o trapézio escaleno. Um trapézio isósceles, PQ paralelo a SR, tá? Então o lado PQ é paralelo ao lado SR. E PS é igual a QR. Quando nós falamos que é igual, ou seja, que as medidas são iguais, tá? Então nesse caso nós temos um trapézio isósceles. E no trapézio retângulo nós temos então os lados paralelos que são WX e ZY, são lados paralelos. Agora, perpendiculares, nós temos o lado WZ, ele é perpendicular ao lado ZY e ao lado WX, né? Então é onde formam os ângulos de 90 graus. Ou seja, esse trapézio é um trapézio retângulo, certo? O próximo tipo aí de quadriláteros que nós temos são os paralelogramos. Paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, tá bem? Então, por exemplo, olha, o paralelogramo em si, ele tem AB é paralela a DC e AD é paralela a BC, tá? Então é o seguinte, o de cima é paralelo com o de baixo e o de um lado é paralelo com o outro, certo? E outra coisa também no paralelogramo, pessoal, os lados aí, ó, AB é igual ao lado DC, tá? O lado de cima tem a mesma medida que o lado de baixo e o lado que está assim do lado direito é igual ao que está do lado esquerdo, certo? E outra coisa, os ângulos opostos também são iguais. Como assim ângulos opostos? O ângulo que está no A é igual ao ângulo que está no C e o ângulo que está no B é igual ao ângulo que está no D. Tá? Então isso quer dizer que são opostos, ou seja, estão de frente para o outro, tá? Retângulo. Retângulo tem os lados opostos paralelos, né? Por exemplo, MN e PO são paralelos e têm a mesma medida. E MP e NO também são paralelos entre si e também têm a mesma medida entre si, tá? E outra coisa, o retângulo. Retângulo, reto. Reto é um ângulo de 90. Então, retângulo quer dizer que é uma figura, um quadrilátero, né? Que tem todos os ângulos medindo 90 graus, certo? O quadrado, pessoal, o quadrado ele é diferente de todos porque ele tem todos os lados medindo o mesmo tamanho, tá? Todos os lados são iguais. E outra coisa, todos os ângulos são de 90 graus. Então a diferença do quadrado para o retângulo é isso. O retângulo tem os lados paralelos
iguais. Agora, o quadrado não. O quadrado tem todos os lados com a mesma medida, certo? O losango também tem todos os lados com a mesma medida. Mas a diferença do losango para o quadrado é em relação aos ângulos, tá? Porque o losango não precisa ter absolutamente todos os ângulos iguais, igual o quadrado. O quadrado tem todos os ângulos iguais e iguais a 90 graus. Agora o losango não, eu posso ter ângulos lá de 60, de 30, de 90, de 100, tá bom? Que vão nos dar uma figura de losango, certo? Então essa é a diferença de losango para quadrado. E por último, pessoal, os trapezoides. Os trapezoides são todos os outros tipos de quadrilátero que nós temos. Ele não vai ter um par de lados paralelos, tá? Não vai ter ângulos que são iguais. Ele pode ter ângulo aí, ângulo côncavo, tá bom? Sem problema, mas então é um quadrilátero, tá? Lembrando então, trapezoides são todos os outros tipos de quadriláteros, tudo bem? Pessoal, então aqui nós finalizamos esse nosso primeiro videozinho falando sobre os triângulos e sobre os quadriláteros. Na próxima semana, nós vamos colocar aqui para vocês 2 novos vídeos, tá bem? Um vídeo é falando somente sobre os triângulos, outro vídeo é falando somente sobre os quadriláteros, tá bem? E esse vídeo dos quadriláteros também vai ser dividido em 2 vídeos, então serão 3 e não só 2. Ele vai estar falando um somente sobre trapézios e o outro falando somente sobre os paralelogramos, tudo bem? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo. Espero vocês também nas nossas videoaulas online. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.